E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo sobre veganismo e hoje eu trago aquela pergunta que todo vegano ou vegetariano já escutou pelo menos uma vez na vida. Mas e as proteínas? Você tem que comer carne para obter proteínas. Da onde que você vai tirar esse nutriente para sobreviver, hein? Eu confesso que chega até a ser um pouquinho frustrante escutar isso, sendo que você tá ali de pé na frente da pessoa, 100% vivo e 100% saudável, né? E tá tudo bem se você é uma dessas pessoas que pensam assim. Afinal de contas, essa é uma crença que tá enraizada na nossa sociedade. Quando a gente vai num restaurante, a gente pega o menu, a gente olha lá, monte seu prato. Escolha uma entrada, normalmente uma salada, 3 acompanhamentos, arroz, feijão e batata e uma proteína. E quando você vai olhar, as opções de proteína normalmente são o quê? Carne, frango ou peixe. O que faz a gente imaginar que se a gente tirar a carne do nosso prato, vai ficar faltando alguma coisa, a tal da proteína. O que é errado, porque todos os outros alimentos que sobraram também têm proteína em diferentes quantidades. Quando a gente pensa nas atrocidades que a gente vem fazendo com os animais todos os dias, a gente acaba assumindo que deve existir uma razão, uma justificativa razoável para que a gente esteja causando tanta dor, tanto sofrimento para esses seres inocentes, né? E essa justificativa, normalmente, é de que a gente precisa da carne desses animais para nutrição. Mas será que a gente não consegue todos esses nutrientes de fontes vegetais? A Associação Dietética Americana e Britânica, que são os 2 maiores centros de nutrição e dietética do planeta, já afirmaram publicamente que uma dieta à base de plantas, vegetariana e vegana, são nutricionalmente adequadas e seguras para todos os estágios de vida, incluindo a gravidez. Isso significa que nós conseguimos sim obter todos os nutrientes necessários para ter uma saúde perfeita, sem precisar comer animais ou as suas secreções. Eu poderia acabar esse vídeo aqui se eu quisesse, mas eu acho importante a gente fazer aquela lição de casa que a gente deveria ter feito lá atrás, quando todo mundo aqui era pequeno. Porque a gente vive em uma sociedade que hipervaloriza a proteína, sem nem saber o que ela é e nem de onde ela vem. Então, afinal, o que são essas proteínas? Elas são macromoléculas biológicas que podem ser constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Existem 9 aminoácidos que são chamados aminoácidos essenciais, que nem a gente, nem os animais conseguimos produzir. Então a gente precisa obter eles através da natureza ou da nossa alimentação. Então quando alguém pergunta para um vegano da onde você consegue suas proteínas, a resposta é do mesmo lugar que a sua proteína conseguiu a proteína dela, através das plantas. Os animais são apenas intermediários, eles são só acumuladores de proteínas, assim como a gente. E é exatamente aí que acontece o equívoco, porque vem uma pessoa e fala: ah, mas então a proteína animal ela é melhor que a proteína vegetal, porque ela tem uma alta concentração desses aminoácidos essenciais. E aí eu te pergunto, será que você precisa dessa alta concentração de aminoácidos de uma só vez no seu corpo? Você sabe por um acaso qual a quantidade de proteína que você precisa por dia? A Organização Mundial da Saúde afirma que a quantidade mínima que a gente precisa é cerca de 0,8 gramas por quilo, o que dá mais ou menos 46 gramas para as mulheres e 56 para os homens por dia. É muito pouco. Em uma dieta comum, o brasileiro chega a consumir 70% a mais de proteína do que ele precisa por dia. Então, se tem uma coisa que a gente deveria estar se preocupando, não é com a falta de proteína, e sim com o excesso dela. E para o nosso corpo eliminar esse excesso, o que acontece? A gente produz amônia, a gente produz ureia, a gente acidifica o nosso corpo, sobrecarrega os nossos rins, deixando o nosso corpo um ambiente propício para inflamações e para proliferação de toxinas. E a gente acaba acumulando caloria, porque sim, consumir proteína demais também engorda. Nada em exagero faz bem, gente. Então é muito frustrante a gente ver pessoas sem acompanhamento médico, sem acompanhamento nutricional, se entupindo de whey protein, se entupindo com 30 claras de ovo por dia. Por que é muito comum a gente ver isso na academia, nos esportes? Porque existe um mito que surgiu lá nos anos 60 que fez com que a gente acreditasse que quanto mais proteínas a gente consumir, mais o nosso músculo vai crescer. Esse pensamento passa por cima de todos os fundamentos lógicos da fisiologia e da digestão. Por quê? Porque o nosso corpo absorve aquilo que ele precisa e o resto ele elimina. Você por acaso já ouviu falar de alguma pessoa que foi hospitalizada por falta de proteína? É só a gente pensar nos maiores e mais fortes animais que existem no mundo. O que eles têm em comum? Eles são herbívoros. Alguém aqui realmente acha que os rinocerontes têm ossos fracos, que os elefantes são deficientes em proteína, que os gorilas que compartilham com a gente 98% do DNA, vocês realmente acham que ele não consegue todos os nutrientes necessários através de uma dieta à base de plantas? Olha o tamanho desse bicho. Existem dezenas de youtubers
youtubers como Brian Turner, John Venus, a Naturally Stephanie, que são veganos e bodybuilders. Patrick Baboumian, o homem mais forte da Alemanha, é vegano. Kendrick Ferris, recordista olímpico de levantamento de peso, vegano. Boxeadores como David Hale, jogadores da NFL como David Carter, jogadores de beisebol, jogadores de basquete, jogadores de rugby, futebol, campeões de Fórmula 1, todos veganos, todos relatando suas melhorias em nível de energia, em como se sentem mais fortes, dispostos, mostrando melhor desempenho como atletas. Gerina Malik é bodybuilder profissional premiada. Tá vendo esses músculos aí? São 100% livres de crueldade animal. Ela é vegana desde que nasceu. Na verdade, doenças do coração, diabetes tipo 2, derrames, várias formas de câncer têm sido cada vez mais associadas ao consumo de produtos de origem animal. Mas o mais importante de tudo isso é que uma simples substituição para uma dieta à base de plantas não só previne o aparecimento dessas doenças, mas também pode fazer com que elas sejam tratadas e revertidas. Então, basicamente, a única forma de uma pessoa ser deficiente em proteína é se ela estiver tentando morrer de fome ou se ela estiver fazendo aquelas dietas absurdas sem nenhum acompanhamento profissional. Por que tem gente que tenta ser vegana e não consegue? Porque tá vivendo de macarrão, pirulito, algodão doce, óleo. A gente precisa urgente começar a se informar sobre as coisas que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Se consultar com nutricionistas, procurar informação, comer uma variedade de vegetais, legumes, grãos, frutas, ter uma dieta balanceada. E, gente, se tem um nutriente que a gente deveria estar se preocupando por não obter o suficiente, não são as proteínas, e sim as fibras. E aonde que a gente encontra fibra? Nas plantas. Quando a gente pega 2 caixas de leite, uma de leite de vaca e uma de leite vegetal, as duas possuem a mesma quantidade de cálcio e de proteína, mas o leite de vaca não possui fibras, enquanto todos os leites à base de planta têm. O que os leites à base de planta não têm é um negócio chamado colesterol, que é perigosíssimo para nossa saúde. Por quê? Porque o nosso corpo já produz colesterol, a gente não precisa de mais. Então não, a gente não precisa matar animais por uma questão de nutrição, porque a gente consegue todos esses nutrientes através de fontes vegetais. A gente esquece que aquela quantidade de carne que a gente consome em excesso tem um preço muito alto, não só no nosso bolso, porque carne é caro, mas na nossa saúde, na vida desses animais e no nosso planeta. A gente está destruindo florestas, destruindo ecossistemas, para criar animais que precisam de espaço, consomem água, consomem recursos, antibióticos, contribuindo para o aquecimento global, porque o gás metano liberado pelas vacas é 21 vezes pior para o planeta do que o CO2. Só nos Estados Unidos, a quantidade desses gases produzido por ano é o equivalente a 22 milhões de carros circulando na rua juntos. Para que tudo isso? Para a gente consumir mais proteína do que a gente precisa e liberar tudo aquilo no xixi, para fazer xixi proteico? Depois a gente desmata mais alguns milhares de hectares para plantar grãos, para alimentar esses animais e aí sim a gente poder comer um pedaço do seu corpo morto? Será que isso faz sentido? Não seria mais inteligente a gente usar toda essa terra para plantar grãos e vegetais para alimentar as pessoas diretamente? A quantidade de terra necessária para sustentar uma dieta que inclui proteína animal é 5 vezes maior do que a terra necessária para sustentar uma dieta à base de plantas, vegana. Quando você decide tirar a carne do seu prato e colocar no lugar dela ervilha, lentilha, grão de bico, tofu, tempê, quinoa, chia, espinafre, couve, brócolis, seitan ou simplesmente colocar um pouquinho mais de arroz e feijão, você escolhe também não contribuir para uma das indústrias que mais destroem o nosso planeta, o nosso único planeta.